E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, sou aqui de Ser Genial, e nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de movimento uniformemente variado. Bom, o que diz o exercício? Ao sair de uma curva a 72 km por hora, o motorista se surpreende com uma lombada eletrônica à sua frente. No momento em que aciona os freios, está a 100 metros da lombada. Considerando-se que o carro desacelera a 1,5 metro por segundo ao quadrado, a velocidade escalar indicada no exato momento em que o motorista cruza a lombada é em km por hora quanto? Ou seja, a gente quer saber a velocidade em km por hora quando o motorista cruza a lombada. Isso é uma coisa. A gente lê aqui, considerando-se que o carro desacelera a 1,5 metro por segundo ao quadrado. Se a gente fosse ver, isso está redundante, vamos dizer. A gente poderia até considerar que isso seria uma dupla negação, entre aspas. Por quê? Ele está falando desacelera a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Mas, quando a gente põe uma aceleração negativa, a gente já está querendo dizer que ele está desacelerando. Então ele deveria falar aceleração a menos 1,5. Mas mesmo assim, não vamos nos focar com isso. A gente entrar em o que está dizendo a palavra, a gente não vai ficar pegando nessas picuinhas, certo? Vamos considerar, o carro está diminuindo a sua velocidade, ele está desacelerando. Essa aceleração é negativa com um módulo de 1,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Não vamos ficar pensando se está redundante, é dupla negação, não é. A gente vai tirar o seguinte desse texto, ele está diminuindo a sua velocidade. A sua aceleração é negativa, certo? Ele está desacelerando e o módulo dessa desaceleração é 1,5. É isso que a gente tem que entender. Tanto é que ele está chegando perto da lombada, essa lombada vai ver a velocidade dele e não pode ser os 72 km por hora, tem que ser menos. Então, o que a gente vai usar para resolver esse exercício? O que a gente tem? A gente tem a velocidade inicial. A gente tem a distância que ele está da lombada e quanto que ele está desacelerando, certo? Qual que é a aceleração dele. E a gente quer saber a velocidade quando ele passa em cima da lombada. Bom, se a gente fosse usar a equação horária da velocidade, a gente teria a velocidade final, a inicial, a aceleração e o tempo. Só que a gente quer saber a final e a gente não tem o tempo, então não dá. A equação horária dos espaços é a mesma coisa, porque ela precisa do tempo, a gente não tem tempo. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar a Torricelli. Torricelli, lembrando, né, já tem explicado isso no Ser Genial, é v quadrado, velocidade final ao quadrado, é v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento, né, variação de espaço. Isso já tem explicado, deduzido no Ser Genial. Então, a gente quer saber essa velocidade aqui, a velocidade final. Então, vamos lá. Velocidade ao quadrado é igual a... E só uma coisa, a gente não vai colocar 72. A gente tem uma aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, a gente vai transformar esses 72 km por hora em metro por segundo. E não se esqueça que depois, não se esqueça daqui, no final a gente vai ter que retransformar isso para km por hora. Porque ele está pedindo a resposta em km por hora. E é mais útil a gente fazer isso do que transformar essa aceleração em km por hora ao quadrado. Também porque esse 72 ele vai dar exato na hora que a gente for transformar para metros por segundo. Então vamos lá. Aqui embaixo eu vou fazer 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Como que a gente faz essa transformação também tem explicado, deduzido no Ser Genial. 72 está em km por hora, a gente quer para metros por segundo, a gente vai ter que dividir por 3,6. Na hora que a gente faz essa divisão aqui, isso vai dar 20. Então, aqui a gente vai colocar 20 ao quadrado, a velocidade inicial. Mais 2 vezes, qual que é a aceleração? Bom, a aceleração é menos 1,5. Como eu disse, ele quis dizer que a aceleração de menos 1,5, certo? Ele está desacelerando, ou seja, a sua aceleração é negativa. E o módulo dessa aceleração é 1,5. A gente vai, no caso aqui, colocar menos 1,5 porque é uma desaceleração. Vezes a variação de espaço, ou seja, a distância que ele vai percorrer até chegar na lombada. Isso é 100 metros. Já está em metros, está certo. Unidade. Então, velocidade ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Aqui vai ficar menos, por causa desse menos aqui no 1,5, menos com mais dá menos. 2 vezes 1,5 é 3. E 3 vezes 100 é 300. Ou, se a gente quiser, por exemplo, 100 vezes 1,5 é 150. Vezes 2, 300.
Então, a velocidade ao quadrado é igual a 100. Portanto, a nossa velocidade vai ser a raiz de 100. E vamos considerar justamente o módulo da velocidade, certo? E isso é 10 metros por segundo. A gente vai considerar o módulo, vamos pegar o valor negativo da valor positivo. Então, a velocidade, quando ele passa na lombada, é 10 metros por segundo. Só que a alternativa A lá era o 10 metros por segundo. Mas cuidado, ele perguntou em quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que retransformar isso para quilômetros por hora. Como que a gente vai transformar por quilômetros por hora? Bom, a gente vai ter que multiplicar por 3,6. Então, 10 metros por segundo, para passar para quilômetros por hora, nós vamos pegar 10 e multiplicar por 3,6. Então, a velocidade dele é 36, 10 vezes 3,6, 36 km por hora. E essa é a velocidade do carro quando ele passa pela lombada. Então é isso, resolvemos mais um exercício. Bons estudos, um abraço e até a próxima.